Fala comigo, estudante. 2 Timóteo capítulo 3, e o nosso desafio continua. Paulo faz uma lista do que pode definir a nossa sociedade no século 21, mas que também era a realidade dos tempos em que ele escreveu. As pessoas distantes de Deus vão demonstrar aqui um perfil de caráter, de comportamento extremamente agressivo e extremamente libertino, e que não há nada de bom que nós podemos esperar quando estamos considerando um indivíduo que está vivendo longe de Deus. Em resumo, nós podemos ver que essas pessoas vivem por prazer. O alvo delas, de alguma forma, é experimentarem o que elas dizem ser o que a vida tem de melhor. Experiências, coisas diferentes, coisas novas, combinações diferentes, combinações novas, isso se aplicando a vários aspectos da sua existência. Nós vemos que eles não têm domínio de si, e aqui estão as palavras-chave, nessa busca por prazer. Eles nem se esforçam para se controlar, para se dominar, são amigo dos prazeres. E aí, um grupo em específico chama a atenção de Paulo, que são os aproveitadores. Eles procuram presas fáceis, mulheres tolas, que não têm talvez muita convicção, muita firmeza, são ludibriadas, são seduzidas e são utilizadas como instrumento, como ferramenta de prazer na mão dessas pessoas. Aqui ele tem um grupo em mente. Primeiro ele está falando sobre o mundo no geral nos últimos tempos, mas o que parece é que ele tem um grupo de pessoas que estavam ainda entre o povo de Deus e que estava agindo dessa maneira, invadindo casas, seduzindo mulheres, e mulheres que eram facilmente seduzidas por conta do seu intelecto. Ele diz que elas estavam sempre aprendendo, sempre buscando conhecimento, mas nunca conseguiram conquistar o conhecimento verdadeiro, o conhecimento da verdade. E essa é a preocupação que ele tem, que essas mulheres talvez retratem a realidade de muitas pessoas que são frequentadoras de igreja. Estão ali, estão ouvindo e ouvindo quase sempre conteúdo qualificado, conteúdo correto, mas o que parece é que o corpo delas estão ali e a sua mente não. Não prestam atenção, não retêm, não absorvem aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo ensinado. E por isso são facilmente enganadas, essas pessoas são facilmente seduzidas, que é o que está acontecendo, o que está sendo retratado aqui. Pelo contrário, o seu companheiro Timóteo, seu parceiro, ele aprendeu de verdade. Ele estava sempre estudando, mas ele aprendeu. Paulo diz que ele estava seguindo bem de perto o ensino dele, que ele estava firme. E aqui nós ficamos um pouco mais tranquilo, porque aquela ideia de que talvez ele estivesse diminuindo o seu ritmo, querendo voltar para trás, aqui nós vemos que não. Ele está muito próximo, bem perto do ensino verdadeiro, o ensino entregue por Paulo, e Paulo incentiva ele a continuar da mesma maneira. Depois disso, nós vemos que a perseguição, e já ficou claro, mas ele escreve isso, em alguma medida, vai ser realidade na vida de todo cristão verdadeiro. Ele diz que aquele que quer viver piedosamente será perseguido, não há como fugir disso. Eu sei que talvez para você e para mim não vai chegar a um ponto tão radical de nós perdermos a nossa vida, talvez perdermos a nossa liberdade, sermos presos, perdermos o nosso emprego. Isso tem acontecido desde sempre e continua acontecendo hoje. Nós temos notícias de irmãos nossos sendo executados por conta da sua fé, por não negarem a Cristo. Mas talvez você olha para isso e diz: não, isso aí não faz parte, isso não é, eu não vivo nesse mundo. Mas em alguma medida, rejeição, oposição, portas fechadas, rosto virado, isso vai acontecer com aqueles que decidirem seguir Cristo, porque estamos falando de um grupo que vive nas trevas e outro que vive na luz. Não dá para assimilar e harmonizar isso com tanta facilidade. Então, nesse sentido, te prepare. Se você realmente está decidido a se posicionar diante de Cristo, espere pelo pior nesse sentido, mas tem graça disponível para nos ajudar a vencer tudo isso. Por último, o capítulo 3 da segunda carta de Timóteo é o coração da Bíblia.
Esse capítulo é o que dá o respaldo, é o que blinda e coloca numa posição muito especial de superioridade a palavra de Deus. Esse capítulo afirma que todo o restante, toda a escritura, ela foi prioritariamente, primeiramente, soprada por Deus. Ele inspirou, ele capacitou, ele dotou homens de conhecimento e moveu, guiou esses homens a escreverem o que nós temos hoje como sendo a palavra de Deus. E nesse sentido nós vamos ter um máximo respeito por cada livro, por cada testamento, por cada capítulo, por cada versículo, porque é a forma que Deus decidiu se revelar. E lembre-se, revelação especial de Deus, que é a Escritura, não foi concedido a todas as pessoas de todos os tempos. Muitos morreram sem ter acesso sequer a um livro, um único rolo da palavra de Deus. E hoje nós temos o nobre e rico privilégio de termos ela integralmente para nos assessorar, nos corrigir, nos admoestar, como nós vimos aqui. Ela é útil, ela é toda útil para conceder salvação e depois para nos educar. Ela nos educa, corrige os nossos erros, que nós possamos valorizar cada vez mais a palavra de Deus. Você é alguém que faz isso, senão você não estaria nesse desafio. Que Deus ajude na continuidade dele.